Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua audiência, pela sua companhia maravilhosa. Quero mandar um abraço para toda a equipe FEAL que está trabalhando lá nos bastidores para chegar essa programação 24 horas por dia. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Júlia Blanc. Olá, Júlia. Oiê, Nando! Oiê, pessoal! Espero que vocês todos estejam muito bem. Gratidão por estarmos todos aqui, a equipe que nos acompanha, todos vocês. Muito bom. Eu vi a Júlia aqui, assisti a Júlia. E você que está aí, ó, nós vamos trazer novamente do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. E hoje o capítulo 9 desse livro, Apresentações. Então, é o que a gente faz aqui sempre, né? Apresentando programas, apresentando pessoas novas. Mas será que é isso que o André Luiz vai falar? Vamos ver então. Em se vendo objeto de apresentação, não se deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos. Mas se você apresenta alguém, é justo que lhe decline o valor sem afetação. Normalmente a gente, né, quer, ainda mais numa época política, né? Aí os políticos às vezes, enaltecem ali a sua biografia, nem sempre verdadeira, né? E aí Verdade. é uma coisa que acontece, né, Julia? Nesses tempos Nossa, aí de é um eleições, né? tema, é um tema bárbaro, porque embora ele esteja numa forma de comunicação bem polida, não é o coloquial, a linguagem do livro atual, né? Mas é um tema muito atual, porque ele está falando do ego, ele está falando do distanciamento da espiritualidade, da diferença entre vaidade, egocentrismo e simplicidade, leveza. E é um tema muito bacana, por quê? Porque aquele que fica falando muito de si mesmo, né? Na verdade, ele está querendo o que esse indivíduo? Atrair admiração, atrair elogios, ele tem uma necessidade de se vangloriar, de se exibir. E isso que é o mais interessante, que é a pegadinha. A gente pensa que essas pessoas são fortes, são poderosas, mas isso muitas vezes é uma fachada. Porque é por trás da necessidade de ser aplaudido em que a gente vê que aquela pessoa, no fundo, se ela está precisando lá fora, é porque ela não tem aqui dentro, né? E aí, pessoal que gosta de paquerar, que está no campo em busca de um relacionamento afetivo, né? Coisa mais comum que tem é que quando a gente começa a conhecer alguém, essa pessoa ela não pergunta de você, ela começa a se falar, ó, eu falo 200 línguas, eu viajo, moro em tal lugar. E aí é que a gente tem que ter um pé atrás. Porque menos é mais observação, mais modéstia, né, Nando? Exato, a gente precisa se conter aí, no caso de tantas outras oportunidades de relacionamento, porque você revela alguma coisa e que depois a gente vai perceber que não é nada daquilo, que é uma fake news, né? Estava ali só, só, né, Júlia, só se apresentando de uma forma fake. É verdade. E se a gente observar os grandes iluminados que a gente conhece, eles ficam se vangloriando. A pessoa que é rica, ela fica falando, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem é rico mesmo é próspero de coração. Mas quem acabou de enriquecer, não, né? Faz questão de ostentar.
seus diamantes, seu carrão, mas aquele que é rico mesmo, ele é simples, né? Ele é simples, ele não fica falando, a gente fala do novo rico. E não é só por aí, né? As pessoas também que colecionam títulos, títulos sociais, títulos de estudo, doutorados, mestrados. Tem gente que precisa disso, claro, para ter a sua profissão, mas tem gente que vive disso, é muito diferente. Então, os grandes mestres jamais falavam de si mesmos. E no nosso meio radialístico, né, Nando, o que é mais comum? É a gente enaltecer o outro, porque é mais elegante, é mais bonito você falar bem do outro, valorizar o outro. É uma comunicação que faz com que a gente não fique sozinho. As pessoas estão sozinhas, né? Porque elas só falam de si mesmas, numa vaidade, no individualismo, né? É uma grande verdade. Isso aí que a nossa Júlia está falando. E aí o André Luiz fala assim, ó, diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Então, normalmente a gente também faz isso, né? Às vezes não está presente a pessoa, e aí nessa ausência muitas vezes foge do respeito Uhum, para com aquela pessoa, uhum. generosidade. Aproveitar que ela não está presente, vamos, né? Vamos jogar os espinhos, né? É E, mais fácil, né? né? Mais fácil a gente ver os defeitos do que as qualidades, né? E aí se a gente ele fala aqui que nunca é impossível descobrir alguma coisa boa naquela pessoa, né, Júlia? É isso mesmo. É muito comum, né, a gente encontrar pessoas tóxicas que elas vivem sempre numa situação de que nada tá bom. Ah, isso aqui, a temperatura do ar-condicionado não está legal. Ah, essa comida não é a que eu imaginei. Ah, esse garçom não foi legal. Essa pessoa não me cumprimentou. E essas pessoas que aparentemente não acham nada legal, elas também não vão achar legal as pessoas ao redor delas, né? Então, a gente está numa situação que é muito fácil logo perceber quem é tóxico e quem está mais leve. Então, o difícil é a gente ter o nosso equilíbrio de não tomar a pessoal, quando a gente encontra essas pessoas, digamos assim, tóxicas, que provocam emoções desagradáveis em nós, mexem com as nossas sombras, e a gente se contaminar. E a gente precisa entender que sempre, né? Nós falamos semana passada, né? Nada é pessoal, é sempre com aquela pessoa mesmo. Então, aquela pessoa que está reclamando, que faz apontamentos, sempre julgando, né? E a gente começa a entrar na dança sem perceber, tipo, será que é comigo? Nossa, ela não me ligou, já faz 3 dias que não me liga, sempre me liga, né? Será que eu pisei na bola? Será que eu falei alguma coisa que foi desagradável? Às vezes não é com você, é com ela mesma, né? Então, quando André Luiz ele fala, né, nunca falar mal de alguém é não abaixar a nossa vibração. E tem mais, se a gente entra na dança, né, da corda, por exemplo, alguém chega e fala assim, nossa, você viu que desagradável aquela pessoa, fez isso e isso, que fez um comentário, teceu um comentário desagradável, e a gente dá corda, né? Por exemplo, o que que ela falou? A gente está dando corda, né? E isso, espiritualmente, está gerando karma para nós e aumentando o karma do outro. Porque imagina só, ela está falando de alguém e vibrações negativas atingem essa pessoa que ela está falando. E vibrações também nos atingem, porque está tudo conectado. Então, não dá para alguém estar mal do nosso lado e a gente se sentir bem. Mesmo que esse alguém
está em outro estado, em outra cidade, mas a gente está falando mal, esse alguém vai se sentir, de alguma forma, a alma dele ferida. E a gente também está se contaminando. Então, gera karma. E aí, como é que a gente faz quando a gente encontra alguém tóxico, que está falando mal? A gente fica quieto. A coisa mais fácil é o silêncio. Até que ela se toque, que você não quer falar sobre isso. Ou você pode dar um sorrisinho e mudar de assunto, né? Então, eu acredito que quando André Luiz falou nunca falar mal de alguém, né, entre aspas, não ser tóxico, é muito cuidado com as críticas. Você sabe, eu estive com um pessoalzinho semana passada e uma dessas pessoas era muito crítica. E no dia seguinte ela ficou doente. Do nada, ânsia de vômito, passando mal, né? Então, por que alguém vomita? Porque ficou entalado aqui. O que ficou entalado? Maus pensamentos, né? Então aquilo sai para fora, que o corpo não quer, então ele vomita, que aquilo não dá para entrar. Aquela origem, né? Eu penso assim, o que você pensa sobre isso, né? A pessoa vai acumulando detritos em si próprio, né? E essa toxicidade que ela externaliza, ela também prova disso. Quer dizer, você destila o veneno e o veneno é engolido por você mesmo. Então, a gente tem que procurar saber o que está dizendo, né? Porque a gente vai sofrer consequências daquilo. À nossa volta, tudo vai começar a ficar muito ruim, muito difícil, né? E a gente passa a não enxergar as coisas com mais nitidez, né? Então, o André Luiz, em alguma das lições aqui, ele fala: nunca reclamar. Olha o que ele fala: nunca. Nossa, lindo. Porque a reclamação, de qualquer forma, ela vai ser algo nocivo. A gente precisa expor aquela situação, se tem alguma crítica a ser feita, ela precisa ser colocada de uma forma que ela não traga prejuízo para o outro e principalmente para si próprio, né, Júlia? Muito bom esse destilar o veneno, né? O corpo não quer. Eu concordo também, Nando. E o incrível é que a pessoa não percebe. Mas quando alguém faz igual para ela, ela vai falar que o outro é arrogante, que o outro é grosseiro, que o outro é prepotente, mas ela não percebe, né? Sabe uma forma tóxica também de viver? São as pessoas que têm muita arrogância. Aí muita gente vai falar: nossa, mas eu não sou arrogante. E sabe o que é arrogante? Eu andei pensando muito sobre isso, né? É aquele indivíduo que tudo que você vai falar para ele já sabe. Ele está sempre falando como o dono da verdade. Ah, é? Isso eu já sabia. E quando ele vai falar com você, ele fala sempre em tom de palestra, em tom professoral. Então, o indivíduo que é arrogante, é esse arrogo. É tipo, eu já sabia, eu sei antes que você, você não sabia? Como você não sabia? Então, sempre que ele fala, parece que é essa a linguagem. E essa pessoa, sabe o que acontece? Ela fala no íntimo: ai, ninguém gosta de mim. Você sim é simpático, tem amigos, por que será que ninguém gosta de mim, né? Ela não sabe que esse jeito se chama prepotente. É um jeito prepotente de ser, né? E isso é o mais tóxico que existe. Por quê? Porque faz com que os outros se sintam sempre menos. E essa pessoa sempre se sinta superior. E ela nem percebe que ela vai dar aqueles olhares, vai levantar o nariz, vai andar na frente de todo mundo, comandando, que tem que ser do jeito dela, né? Então, isso eu acho que é a coisa mais tóxica, assim, que eu já vi, que a gente pode observar. A segunda coisa é as pessoas que falam palavrão direto, né? É contaminante, né? Muito, eu diria, com pouca luz, né? Com pouca luz.
E a pessoa que critica sempre, né? Tá sempre julgando, coitada, ela se critica É demais aquele a si crítico mesma. contumaz, né? Porque ele vive fazendo aquilo, né? Ele está sempre fazendo aquilo, né, Juliana? Verdade. E também na psicologia, né? Aquela pessoa negativa, que critica muito, que é dona da verdade, ela pode também sofrer de ansiedade, pode sofrer de distimia, de uma depressão leve. Então, essa pessoa nunca está contente com nada. É um sintoma deprimido, né? De humor deprimido. Então, quando alguém for assim, do nosso lado, não é conosco. É ela com o casamento dela, ela com a vida dela, ela com o trabalho dela. Essa pessoa está infeliz e fadada a ficar doente, né? Porque alguém que não é feliz fica doente. Fica muito doente, né? Falando em Pois- doença, Nando, Oi, diga. tem uma parte aí na sequência do texto que está falando de gente que aparentemente está adoecida do nosso lado e pede ajuda, né? Vamos ler aqui, vamos continuar a leitura então. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para sua capacidade de entendimento e para seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho, a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. Imagina essa pessoa que você traçou um perfil aí, ela vai pensar desse jeito aqui. Imagina que ela vai. Nossa, Ah, de ela vai jeito ser não. reativa, né? Ela vai passar por um mendigo, ela nem vai enxergá-lo, em primeira coisa, né? Nem vai enxergar. Ela, a, a questão de entendimento aqui, né? É um É. teste da capacidade da pessoa também, quando ela precisa pedir um favor. Nossa, é muito difícil para essa pessoa. Ela tem Nossa, uma muito. grande dificuldade. E é uma coisa que você estava falando e me veio na mente, né? Que aquelas pessoas que se isolam, que estão ali, né, que dizem-se quietinhas, né? Dizem-se tímidas, orgulho, É às vezes verdade. é orgulho, né? Muito bom, muito bem lembrado. E às vezes é uma vaidade também, né? Tipo assim, eu não vou me misturar, eu vou morar no campo, na fazenda, tô fora, não quero ver pobreza, não quero ver miséria, não quero ver pedinte, eu não me misturo. Ai, eu vou me contaminar com as energias hostis da cidade grande, né? E essa pessoa, ai, eu pego o cachorrinho, eu sou boazinha, eu sou espiritualizada, eu medito, eu vou no yoga, eu vou no Pilates, mas ela na hora de coisa simples, né? Dividir uma conta, tal, a gente percebe a mesquinharia sem querer. Primeiro ela resolve a vida dela, o canto dela, ela vai pegar a melhor fatia de bolo. E ela, quando vai ver alguém assim, pedinte, às vezes ela até dá um prato de comida, dá um dinheiro, né? Mas é uma postura que a vida, né? Coçado, né? A vida nos chama e toda hora coloca esse tipo de indivíduo na nossa frente. O feio, o caolho, o fora de peso, o pobre, né? E aí você fala, ai, por que que essa turma me inferniza, bate o vidro do meu carro, vem pedir, né? Por que que isso acontece? O que que será que ela está experienciando? Ou que exercício que a vida está mostrando, né? Vamos refletir sobre isso? São as apresentações. A vida está querendo apresentar para ela. Olha, presta atenção. E fica batendo lá na Exatamente. consciência, né? Fica batendo na consciência, né? A vida é uma terapia viva, onde a gente vê essas diferenças e faz com que a gente se observe e reflita, onde eu estou na vida? Será que eu tenho gratidão? Será que eu gostaria de estar na rua? Será que eu critico todo mundo? Será que eu sou generoso? Será que eu estou contente com a minha vida? Eu estou sempre reclamando, né? Então, a vida é uma terapia. Por isso que quem está isolado adoece, fica neurótico, né? Porque a gente tem que estar toda hora vivenciando a escuridão e a luz. As coisas boas, né? Os prazeres e os desprazeres. Porque é nesse balanço do 880 que a gente tem o nosso equilíbrio, o equilíbrio zen.
ele vem só quando a gente experiencia certas doses de coisas que para o ego são desagradáveis. Ver um mendigo toda hora lá pedindo esmola é desagradável para o ego, mas para a essência divina é um grande aprendizado, que faz refletir, né? E se eu te desenvolvesse, por exemplo, Alzheimer, me perdesse da minha casa e fosse parar na rua, né? Toda hora a vida nos ensina, que a gente que é espírita, né? E espiritualizado, sabe que nada é um acaso. É padrão energético. A nossa energia vai atrair as situações de acordo com a nossa energia. Não tem como, né? Exato, se revela, acaba se revelando, né? Aí o André Se Luiz diz revela. aqui, ó, a criança desprotegida que encontramos na rua é motivo para revolta ou exasperação. E sim, não é um motivo para revolta ou exasperação, né? Encontrarmos uma criança desprotegida na rua. E sim, um apelo para que trabalhemos com maior amor pela edificação de um mundo melhor. E a gente cansa de ver, né, crianças na rua. É, Até uma Verdade. época que a gente tinha o que se chamava de trombadinhas, né? Que eram crianças, né, que às vezes empurrava, batia nas pessoas, às vezes levavam um relógio. Na época não tinha tanto celular, né? Hoje seria o celular o alvo, né? E eram Verdade. praticamente crianças, né? E aí era algo assim, as pessoas realmente tinham revolta com aquilo, né? Eu lembro que eu É. trabalhava no Mapping, né? Que é uma Hum, loja de departamentos era em frente ao Teatro Municipal. eu Aí, lembro. lembra, né? E aí Adorava comprar coisa no MAP. não tinha shopping ainda, então era uma loja de departamentos, tipo Sears, né? Essas lojas americanas, Uhum. né? E É. no Natal, a polícia vinha, principalmente no andar que eu trabalhava. E aí eles Hum. colocavam binóculos, aí colocavam aparelhos para ver ao longe. Eles queriam prender esses trombadinhas, né? E é porque Nossa. eles estavam, nessa época era a época prato cheio para essas crianças, né? Roubar e a forma que elas podiam se sustentar e faziam isso. E aí elas eram levadas, muitas presas, e aí o Dom Evaristo Arnes, né, que era o arcebispo de São Paulo, ele ia lá e conseguia soltar essas crianças, e às vezes levava lá para a Catedral da Sé, dava um jeito Nossa. de não deixar essas crianças presas, né? E aí o policial falava, que adianta? A gente prende aqui e o Dom Paulo solta lá. Nossa. Então, você vê como a gente. E era realmente tinha uma revolta. Depois vem a conscientização que é necessário, a educação que é necessário para essas crianças, elas terem uma oportunidade, uma chance de não estarem na rua, né? Da forma que ficavam, né? Ainda hoje tem requisitos daquela época, crianças que ficam lá naqueles redutos lá onde tem as drogas, né? Sim. Eu entrei lá quando eu estava fazendo estágio na psicologia, sem querer eu entrei dentro lá daquele monte de pessoas ali, e uma coisa que me chocou foi ver crianças ali naquele estado. Então, a gente precisa olhar para essas crianças. E aí a pessoa vai, aquela que a gente sabe, né, que você traçou o perfil, que reclama, que critica. Não, essa não é a questão da criança em si, não é a criança em si, mas é onde ela está sendo colocada, o que são, a repercussão daquilo que nós não fazemos muitas vezes, né, em Verdade. relação a Porque ela. a gente não tá para salvar o planeta, né? Uma andorinha não faz verão. A gente não vai mudar a educação do país, tirar as drogas, os usuários de crack que vão para a rua, que as famílias não suportam.
né, que é difícil. A gente não vai tirar esse povo da rua que vai se agregar com alguém, que vai produzir filhos, né? Mas a gente pode sim fazer o nosso melhor, que é um olhar, um sorriso quando eles vêm bater. Eles sabem, às vezes a gente não tem o que dar, dá uma balinha, eles abrem um sorriso. São tão carentes, não tem um carinho, né? A questão é que a gente tem medo, né? O medo invadiu de você não abrir o vidro, então a gente ficou refém, né, dessa situação. Mas não é só as crianças, né? A gente está falando de todos indefesos, né? Dos velhinhos, dos bichinhos, né? Quantos animais, encheu o saco. E abandonam na rua. Abandonam na rua porque tá velho, porque tá feio, que não é mais aquele cachorrinho, aquele gatinho bonitinho, né? Então, todo isso mostra um problema social de nós estamos deixando de ser humanos, estamos virando robôs. E os robôs estão virando humanos, né? Você viu que lindo o Elon Musk, né? Quantos robôs por aí, né? A gente está tendo uma transformação que nunca teve no planeta. Estamos preparados para isso? A gente está preparado para ser realmente uma versão melhor de nós mesmos, né? Então, todas essas questões sociais que não cabem a nós, cabem aos políticos que nós elegemos, mas nós podemos fazer a nossa parte, que é o olhar amoroso, claro, na nossa precaução, né? É bastante amplo tudo isso, muito amplo. É aquilo que você falou. A Madre Teresa de Calcutá dizia isso. Uma gota é uma gota, mas uma gota também faz parte de um oceano. Se aquela gota não existir, o oceano não vai existir, porque é a somatória de todas as gotas. Então a gente precisa fazer, nem que seja essa gota mesmo que a Madre Teresa de Calcutá dizia. Verdade. Precisamos fazer, né, Júlia? A gente influencia pessoas. Olha a Índia. Quantas vezes a Madre Teresa de Calcutá foi enaltecida lá? Gandhi. Então, uma pessoa, ela pode gerar dharma, como também pode gerar karma, né? Uma má ação, jogar um papelzinho pela janela, assou o nariz, jogou o papelzinho. O que custava pensar, planejar em ter um lixinho dentro do carro? Então, é uma questão de olhar, parar, pensar, planejar. E assim, eu sempre tenho alguma coisa no carro, uma balinha, alguma coisa para dar. Quando o meu coração é tocado, eu dou. Eu dou alguma coisinha. Um brinquedo, os nossos filhos não querem, uma roupa. E eu ponho um embrulho, sabe? Num papel de embrulho de presente. E você tem que ver que coisa mais linda que sorriso, né? Eu penso assim, algumas pessoas podem pensar, mas se você fizer isso, você está contaminando, está fazendo com que aquela se acomode. Eu estou fazendo a minha parte. Se ela vai se acomodar, é a vida dela. Cada um no seu grau de evolução. Eu lembro que uma vez eu fui lá em Uberaba e o Chico, num dia que eu estava lá, num sábado, ele formava uma fila lá na periferia de Uberaba e aí ele dava uma nota de dinheiro para para cada uma daquelas pessoas. Ué, pra quê, né, Chico, você vai dar isso? Poxa, quem é que não quer ter o seu dinheirinho, não é verdade? Então, por que que a gente fica negando uma coisa que a gente poderia dar? Né? Uma coisa que poderia alegrar ali, nem que seja aquele instante, é um instante, dentro né, contexto de uma vida toda. Por que que a gente não pode ser ali essa gotinha que a Maria Teresa de Calcutá dizia, né, Julia? A lição é dê o seu melhor, cada um seu processo, né? Dê o seu melhor, sempre, para depois não se arrepender. O tempo não volta. Exato, é isso aí. O tempo passa incomensuravelmente aí. A gente está E o tempo aqui, passa mesmo para nós aqui, que a gente vai até para o momento de prece, de oração e de vibrações, né? De momento em que a gente sugere para você colocar aí um copo de água do lado, um recipiente com uma garrafa, para que os benfeitores, no momento em que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, eles vão vir para poder trazer nessa água uma bênção nessa água aí, né? Saúde, luz, paz.
E aí, então, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, nos conectarmos aos benfeitores espirituais, ao divino, ao nosso Mestre Jesus, a fim de que nós possamos arregimentar, trazer para o nosso ser luz, força, coragem para o nosso caminho. E nós possamos, através hoje do tema de hoje, fazer uma análise de nós mesmos, o quanto o nosso comportamento afeta o outro, o quanto o comportamento do outro nos afeta. E é preciso então a gente avaliar qual tem sido o nosso comportamento, qual tem sido as nossas ações, quais têm sido as nossas muitas vezes críticas ou reclamações. Nós possamos avaliar tudo isso para não proferirmos palavras indesejáveis que vão com o tempo adoecer a nós mesmos. Por isso pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos intuir com bons pensamentos, que possam muitas vezes enviar através desse campo intuitivo nosso energias boas, de bons pensamentos, para que a gente possa conviver no mundo. E se estamos onde estamos é porque precisamos estar, para alguma coisa extrair de bom de nós mesmos e do que vem à nossa volta. Mestre Jesus, pedimos que o teu amor possa estar nos abençoando, a fim de que nós e todos os nossos irmãos recebam deste teu amor essa força incrível de movimentação do nosso ser, da nossa alma, do nosso campo emocional, do nosso campo mental, do nosso campo espiritual. Por isso te pedimos as bênçãos do teu amor para todos os seres, para todas as pessoas, todos os espíritos, todos os lugares, todos os lares, os nossos familiares e entes queridos, as pessoas ligadas a nós, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, de todo o planeta, todos os seres, principalmente aqueles que estão passando por dissabores, por dores, por grandes dificuldades, por desafios maiores. Que a tua luz possa nos abençoar, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. E assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. É possível estar no ar? É possível a gente estar aqui tendo essa transmissão para você? Porque existe um grupo, uma família que se chama Amigos da Boa Nova. Pois é, esse Clube Amigos da Boa Nova é que as pessoas ajudam para manter, então, a emissora no ar. A FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, tem a missão, né, divulgar o bem, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, a psicologia. Então, se você colaborar, outras pessoas vão receber esse sinal lá onde estiverem no planeta. Então, entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com uma pessoa que vai te explicar como você se associa? 0800 12 018 38, que é a nossa central de atendimento. Ou o 11 2458 3214, que é um fixo. Ou o WhatsApp, com certeza você tem seu smartphone aí, você pode se comunicar pelo WhatsApp. Então vamos lá, anote aí, ó, 11 97834 2246. E se você puder fazer um Pix aí, fazer aquela doação espontânea e instantânea, eu vou passar a chave do Pix. É um número de um celular. É 11 97 261 0272. É o Clube Amigos da Boa Nova e você aí podendo fazer parte. Muito bem, querida Júlia, vamos voltar aqui ao texto. Quando, até no bloco passado, a gente estava falando
você citou as pessoas muitas vezes que estão viciadas, né, em drogas. Então ele fala aqui, ó, não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele por si mesmo já se sabe doente e menos feliz. Quem não, né? A gente não está no lugar Verdade. dessa pessoa. Como a gente pode julgar? Ah, ele está bebendo, é um vagabundo, né? Como as pessoas costumam dizer. É. Olha qual é a história daquela pessoa. E quando algo nos incomoda muito, né, é porque fez eco dentro de nós. Então, se a gente está reclamando, julgando, aquela pessoa está incomodando, nossa, olha isso, nossa, olha, oh, que absurdo, o filho da minha amiga, né, tá usando drogas, que absurdo, ela não soube educar, mas também, né, ela tá para lá e para cá, nunca tá com ele, lá, 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 lá. E aí aquilo fica remoendo na nossa cabeça, esses casos, né? Por que que algo nos remói, remói, remói? E fez eco dentro da gente. Sabe quando faz eco? Quando tem alguma coisa similar em nós, né? Somos espelhos. E o que que vem? Culpa. Que a condenação está sempre gerando culpa. Então, aquele indivíduo que condena, ele se sente muito culpado. Então, se a gente está com muita peninha, a gente está se pondo também no lugar do outro. Então, o culpar, o se sentir culpado, o ficar com pena, querer salvar todo mundo, mas não salva a si mesmo, quer controlar todo mundo ao redor. Por que você não fez isso? Nossa, você fez isso. Né? Ela quer administrar a vida alheia, né? O que que é melhor? Estou te falando que é melhor, né? Mas ela não consegue controlar, segurar as emoções, né? Então a vida, ela está continuamente em terapia conosco para que a gente olhe, né? O que está nos incomodando é sinal que a gente está aprendendo. Quando a gente sai daqui, né? Na paz, em plenitude, tudo zen, né? Tudo vai e passa, não fica. Ah, eu acho que aí a gente se iluminou, né? Acho que a gente aí foi iluminado, né? Ou seja, a última encarnação no planeta. Que não tem, não precisa mais repetir a lição de criticar, de comparar, de julgar. A gente consegue manter a nossa organização mental, nosso equilíbrio emocional, nossa luz. Então é um teste, né? É um teste viver numa cidade grande, é um teste viver no Himalaia. Eu acho que tudo são situações que a nossa alma, sem querer, está sendo testada, né? É, e o André Luiz diz aqui, ó, toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, olha aí, está procurando arrasar o bem. Nossa. A gente até silencia nessa hora, né? Porque não é uma verdade isso, né? A gente fica destacando. Por que que o noticiário todo, ele tá muito mais baseado no mal do que no bem? Porque é o que, né, a gente destaca mais na vida da gente. E aí, à frente de Tudo, um, né? se a gente observar, a ênfase é na violência, no que é ruim. A gente não vê uma televisão, umas novelas, onde a gente vê pessoas equilibradas. A gente vê aquela pessoa dando piti, aquela outra desequilibrada, tudo com um certo, uma desordem, né, emocional, né? Então, por que que isso vende? Por que que isso vende? Por que que vende ver tragédia? Por que que nas redes sociais, né? Aqueles videozinhos mostrando o bicho comendo o outro na selva, as desgraças. Por que que o noticiário, você vira assim e sai sangue, é o que dá mais ibope do que a paz, a beleza, a plenitude? Porque o ser humano, ele, eu acho que ele, eu não sou ninguém para achar, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, né? Isso já é vaidade. Eu não sei. Eu sempre pensei que isso.
é uma política do choque, né? A gente está chocando as pessoas e prende a atenção delas pela tragédia, pelo ruim. É uma manipulação de massa. E isso faz com que a humanidade fique atrasada, né? Um karma danado, né? Nas emissoras de TV. Se eu tivesse uma emissora de TV, nossa, né? E você, né? Como que seriam os seus programas de televisão se você tivesse Olha, uma como emissora esse de que a gente está TV? fazendo aqui. Só que o nosso não dá tanta audiência, a gente até pede. Precisamos de Não tem audiência. tragédia? Não tem Precisamos. tragédia, né? A gente está falando mal de alguém? Então. Não. A gente está falando mal Então, de nós mesmos, né? Aqui. O é. texto que o André Luiz traz aqui para nós é para falar de nós mesmos, né? Ele fala aqui, ó, não critique, auxilie. Puxa vida, né, Julia? Verdade. A gente tem uma tendência de. Eu falo a gente porque não podemos nos excluir, né? Sem perceber, a gente está sempre observando, falando de alguém, criticando se aquela pessoa teve essa postura, não teve, né? E nós, psicólogos, ainda é mais sério, porque a gente está sempre analisando, faz parte da nossa forma de ver o mundo, né? É ver qual é o problema daquela pessoa. Então, quando a gente vê alguém xingando, de mau humor, a gente tenta remediar, né? Fala, não, é que ela está com depressão, ela está com ansiedade, não é que ela é chata, não é que ela é teimosa, né? Não é que ela é rabugenta, não é que ela é, por exemplo, uma pessoa ranheta, né? Intransigente. Não, não é. A alma dela é boa, a alma dela é evoluída, é que ela está com depressão, né? A gente tem essa tendência, né? Eu acho que seria interessante ver, né, todo esse aspecto humano, nossa família, principalmente, com mais respeito e carinho, de adoecimentos de almas que se contaminaram e se adoeceram. Eu acredito que o mundo seria mais feliz, né? E o André Luiz arremata aqui assim, dizendo: para qualquer espécie, né, de sofrimento, é possível dar migalha de alívio e amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Vê que a gente pode fazer é até muito pouco, mas a gente pode fazer para melhorar tudo, né, Sempre, Júlia? né? Sempre, né? Procurar sempre, não é pisar em ovos, mas é essa delicadeza. A gente não precisa ser grosseiro, a gente pode ser delicado, pode ser amoroso, pode ser doce. E isso não é ser bobo, não é ser trouxa. Então, o meu desejo para todos nós aqui, incluindo eu, você, Nando e todos aqui da emissora, que a gente possa ser mais doce, mais meigo, mais aberto, mais flexível e principalmente mais amoroso em nossas palavras. Eu queria dar um grande abraço para todos vocês aí, sempre gratidão, porque Obrigado. nós formamos uma grande família, né? Não estamos aqui à toa, né? Isso aí, com essas palavras, a gente está encerrando mais um Alvorada, chegando no final de mais um programa. Agradecer a você pela audiência, pela paciência, pela companhia maravilhosa. E a gente vai voltar, né, no próximo programa Alvorada com você e as nossas despedidas agora, naquele tchau de sempre. Tchau, Julia! Tudo de Tchau, bom! Nando! Tchau, pessoal! Tchau, Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.